Seguem então alguns exemplos sobre campos vetoriais conservativos. Então, o primeiro deles pede: verifique se o campo vetorial é ou não conservativo. Bom, aqui eu já posso ver o seguinte, ó, que se eu fizer a derivada, eu nem preciso me preocupar com questão de região simplesmente conexa ou não. Mesmo que eu quisesse fazer, por que eu não preciso me preocupar? Porque a gente sabe que f, que digamos com coordenadas pi mais qj, é conservativo se a derivada parcial de p em relação a y, então a primeira coordenada eu derivo em y e a segunda eu derivo em x. Se valer essa igualdade, o campo é conservativo, para algumas condições, só lembrando, né? Bom, mas eu não preciso me preocupar com isso porque temos p igual a x menos y e q igual a x menos 2. Se eu derivar p em relação a y, vai dar menos 1, e a derivada de q em relação a x vai dar 1. Como a derivada de p em relação a y é diferente da derivada de q em relação a x, f não é conservativo. Aí eu não preciso me preocupar com domínio, com região, com nada. Vamos ver então mais um exemplo. Determine se o campo vetorial é ou não conservativo. Bom, temos que P é 3 mais 2xy e Q é x² menos 3y². E a derivada de P em relação a y, então se eu derivar isso aqui em relação a y vai dar 2x, e a derivada de Q em relação a x também vai dar 2x. Cuidado, eu não posso sair dizendo que o campo vetorial é conservativo. Agora eu vou tomar os cuidados lá, que é no teorema 6. Qual é o domínio que eu estou trabalhando? Quem é a região, né, onde f está determinada? Não foi falado nada. Bom, se não foi falado nada, temos que D é todo R2. Que é uma região aberta. E simplesmente conexa, né? Por quê? Não contém buracos. E além do mais, IF tem derivadas parciais contínuas no R2, né? Pode dizer direto o seguinte, né? F possui aí eu posso concluir. Logo, f é conservativo. Tá, Antônio, então como que isso pode me auxiliar em resolver integrais de linhas, né? Bom, se o caminho que eu fosse calcular a integral de linha fosse fechado, eu poderia concluir sem medo algum que daria zero, já que f é conservativo, né, para todo o caminho contido em D, né, claro. Então vamos ver um exemplo agora de um campo vetorial no R3, pedindo para determinar o trabalho, ou seja, calcular a integral de linha de f ao longo dos seguintes caminhos, né? No item A poligonal que começa em A e termina em E. O desenho não está bem nítido, mas a gente não vai usar o caminho todo mesmo.
e o item B ao longo da curva fechada aqui, um círculo, né, no sentido anti-horário. Bom, o que a gente sabe? Que daria um trabalhão enorme calcular o trabalho ao longo de 1, 2, 3, 4 poligonais. Eu teria que calcular 4 integrais de linhas dessa, apesar do campo vetorial ser simples, né? Eu perderia muito tempo. Eu teria que achar a equação de 4 segmentos de reta e integrar cada um deles e somar para ter o trabalho total para levar uma partícula de A até E. O que a gente vai verificar? Pô, será que esse campo aqui não é conservativo? Porque se esse campo for conservativo, eu sei que o trabalho de A até E eu posso calcular com a integral de linha, achando a função potencial, simplesmente usando esse caminho aqui. Se o campo é conservativo, eu posso trocar esse caminho que começa em A e termina em E por um caminho mais simples, começando em A e terminando em E. E aí eu uso só um segmento de reta, o trabalho vai ser o mesmo. E nesse caso aqui, como esse campo vetorial não tem problema em nenhum ponto, o R3 é simplesmente conexo, que não contém buraco, e o caminho é fechado. Se o campo for conservativo, né, admitir função potencial, caminho fechado, o trabalho será nulo. Então vamos fazer o item A e o item B. Como a função é a mesma para os dois itens, temos que f é yz mais 1, xz mais 1 e xy mais 1. Então, o rotacional de f, já que a função está no R3, né, vai ser IJK, derivada em relação a x, derivada em relação a y e a derivada em relação a z, yz mais 1, xz mais 1 e xy mais 1. E aí a gente calcula o rotacional disso aí. Eu não vou perder tempo, vocês podem verificar que de fato vai dar zero, porque na direção y vai dar, se eu derivar em relação a y, vai dar x, e aqui se eu derivar em relação a z, também vai dar x. Então vai ser x menos x. Se eu derivar na direção j, aqui vai dar y, menos, derivando isso aqui em relação a x, também vai dar y. Na direção k, derivando em x, vai dar z, menos a derivada aqui da diagonal secundária, derivando em y, também vai dar z. Então isso é 0, 0, 0. Ou seja, o rotacional é o vetor nulo. Ali em cima, quando eu falei que era o rotacional tinha que dar 0, 0, eu falo vetor nulo. Rotacional é um vetor. Bom, cuidado, eu não posso sair dizendo que o campo vetorial F é conservativo. Como D, a região que a gente está trabalhando, é o R3, já que meu campo vetorial está definido no R3, ele não falou nada sobre onde eu estou trabalhando, então é o próprio R3, que é simplesmente conexa. E o meu campo vetorial F não tem problema em nenhum ponto, observe, né? Essa coordenada é contínua em qualquer ponto do R3, essa também, né? Não tem nenhuma divisão que possa dar divisão por zero, ou um LN, ou será que existe algum ponto que se eu colocar não vai dar um número real em alguma das coordenadas? Não. Todas as coordenadas aqui são bonitinhas, digamos assim. Então, F é conservativo. Aí, só lembrando, o que significa ser conservativo? Ele admite função potencial, né? Ou seja, é independente do caminho. Então, com isso, eu já posso concluir
que no item B vai ser 0, porque se ele é independente do caminho e o caminho é fechado, e esse caminho está contido no R3, né, que é onde eu estou trabalhando, então é 0. Agora aqui eu não posso concluir que é 0, porque o caminho é aberto, mas eu posso trocar por um caminho qualquer que comece e termine no mesmo ponto. Como o caminho do item A começa em A e termina em E, eu vou trocar por um caminho qualquer que comece em A e termine em E. Só observando, né? O ponto A é esse ponto aqui, a setinha vai coincidir, então é o ponto 1 no X, 1 no Y e 0 no Z, então o ponto A é 1, 1, 0. E o ponto E, né, que é o ponto final da minha curva, a projeção dele está aqui, então é 4 no X, 5 no Y e 5 no Z. Então, só lembrando, como a gente não quer calcular 4 integrais de linhas para os 4 segmentos lá, então a gente vai fazer o seguinte. Como f é conservativo, ou seja, né, f é igual ao gradiente de um f'zinho, a gente vai encontrar a função potencial. Porque aí eu aplico a função potencial no ponto B menos a função potencial no ponto A, vai me dar o trabalho. É um fzinho de x, y, z, a gente está no R3. A gente vai usar novamente o nosso macete. O nosso fzinho de x, y, z vai ser a integral da primeira coordenada em x, eu só vou copiar a função aqui, está ali em cima no rotacional, né? Então vai ser a integral da primeira coordenada em x, então yz mais 1 dx, mais a integral da segunda coordenada em y, mais a integral da terceira coordenada em z. Para não ficar perdendo tempo, né, e calculando lá, derivando, integrando para achar a função potencial, a gente pode usar isso aqui. Então a minha função potencial, isso só é válido porque o campo vetorial é conservativo, ele admite função potencial. Então se eu integrar em x vai dar x, y, z mais x, não precisa de constante, basta uma constante só no fim. Integrando em y vai dar x, y, z mais y, e integrando em z, x, y, z mais z, mais uma constante qualquer k. Evitem colocar c para não confundir com c do caminho. Aí só lembrando que é um macete, a gente encontrou 3 fatores aqui repetidos. Eu deleto 2 e deixo um só. Então, isso é do macete, né? Não tem nada a ver. Se tivesse um sinal de menos aqui, esse aqui cancelaria com esse. E a função potencial, haveria uma chance de estar errado, mas a função potencial ficaria os termos que não se repetiram. Tudo bem. Então, o nosso f de x, y, z é x, y, z mais x, mais y, mais z, mais uma constante k qualquer. E aí, agora sim, eu posso dizer então o que é o trabalho. Então, o trabalho então seria a integral de linha de C de f dr. Mas, só lembrando que isso aqui é a integral de linha de C, f admite função potencial, então é o gradiente da função potencial, dr. Mas a gente sabe que, pelo teorema fundamental de integrais de linha, integral de linha do gradiente de alguém é a função potencial no ponto final do caminho, que a gente sabe que o caminho era E, menos a função potencial no ponto A. Então, f, o ponto E era 4, 5, 5. E o ponto A era 1, 1, 0. A gente tem a função potencial aqui em cima. É só aplicar. Então, isso é o trabalho que eu estou calculando aqui, W.
W vai ser igual, então, f de 455, é só substituir. 4 vezes 5 vezes 5 mais 4 mais 5 mais 5. O K não precisa colocar porque vai cancelar. Menos f de 1, 0. Então é 1 vezes 1 vezes 0 mais 1 mais 1 mais 0. Então o nosso W vai ser 100, né? Mais 14 menos 2. Então 112. Bom, ele não deu unidade, né? 112 joules, dependendo das unidades que eu estivesse trabalhando. Então, como eu não tenho unidade, vou deixar assim, 112. O item B não tem cálculo, né? Como C é um caminho, posso chamar de C2, o outro era C1, caminho fechado, e F é conservativo, então o trabalho, que é a integral de linha de F ao longo de C2, é zero.